Tudo bem, aluno do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre inclinação e coeficiente angular de uma reta. Então aqui, inclinação. Então aqui eu tenho o plano cartesiano, aqui eu tenho a reta R. E aqui, eu tenho o ângulo alfa. A medida do ângulo alfa é chamada inclinação da reta R. E essa inclinação aqui, ela é medida do sentido do eixo X para a reta R no sentido anti-horário. Coeficiente angular ou declividade. O coeficiente angular ele está ligado à inclinação da reta. Então, o coeficiente angular aqui, o m, é igual a tangente de alfa. O coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos, no caso o ponto A de coordenada x1, y1, e o ponto B de coordenada x2, y2, é dado por... Então, aqui no caso, eu posso calcular aqui o coeficiente angular de duas formas. A primeira, no caso, o coeficiente angular, o m, é igual a tangente de alfa. E a segunda forma é usando as coordenadas de dois pontos. No caso aqui, eu tenho coeficiente angular, o m, é igual a ΔY sobre ΔX. No caso aqui, o ΔY, que é o ΔY é igual a y2 menos y1. E o ΔX é igual a x2 menos x1. No caso aqui, com x1 diferente de x2. Exemplo. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Então aqui, primeiro eu tenho o ponto A de coordenadas 3 e 2 e o ponto B de coordenadas menos 3 e menos 1. O ponto A, vou chamar de x1, y1. O ponto B, x2, y2. Então agora, coeficiente angular, o m, vai ser igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos o x1. Substituindo os valores aqui, eu tenho o y2 menos 1 menos o y1, que vale 2, dividido por x2, no caso x2 vale menos 3, menos o x1, que vale 3. Então aqui eu tenho, menos 1 menos 2 fica menos 3. E embaixo, menos 3 fica menos 6. Menos 3 dividido por menos 6. O resultado aqui, é positivo, né? Então eu vou simplificar aqui por 3, Simplificar essa fração por 3. Então no caso aqui, vai ficar 1 sobre 2. Então o coeficiente angular aqui é 1 sobre 2. Letra B. Na letra B, eu tenho aqui, o ponto A de coordenadas 2 e menos 3 e o ponto B de coordenadas menos 4 e 3. Então tem esses dois pontos aqui, Ponto A, x1, y1. Ponto B, x2, y2. Então agora o coeficiente angular, m, é igual a y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1. Substituindo os valores aqui, eu tenho, o y2 vale 3.
menos o y1 menos 3 dividido por x2 menos 4 menos o x1 que vale 2. Então aqui eu tenho, ó, 3 menos menos 3 vai ficar 3 mais 3. Aqui embaixo eu vou repetir aqui, ó, menos 4 menos 2. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, 3 mais 3, 6. Menos 4 menos 2 fica menos 6. Então o resultado aqui, ó, 6 dividido por menos 6. Então aqui eu tenho menos. Então o coeficiente angular aqui é igual a menos 1. Então agora eu tenho aqui, ó, equação fundamental da reta. Então aqui, ó, equação fundamental da reta eu tenho, ó, essa aqui eu tenho aqui, ó, m é igual a y menos y0 dividido por x menos x0. Então isso aqui, ó, aquela forma do coeficiente angular. Então representei dessa forma aqui, ó. No caso, o que acontece? Multiplicando isso aqui cruzado eu tenho, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então essa aqui é a equação fundamental da reta. Agora eu tenho aqui, ó, formas da equação da reta. Primeiro, equação geral da reta. Então a equação geral da reta ela tem essa forma aqui, ó, ax mais by mais c igual a 0. E aqui eu tenho a equação reduzida da reta. Equação reduzida eu tenho y é igual a mx mais n, onde o m aqui, ó, o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Então aqui agora eu tenho o seguinte, ó, exemplo 1. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B, nas formas geral e reduzida, e identifique o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Primeira coisa, observe que eu tenho dois pontos, A e B. Então agora eu vou achar a equação geral da reta. Então vou colocar aqui, ó, equação geral. Então aqui, para achar a equação geral da reta, eu vou usar determinante. Então vou colocar aqui barra. Primeira coisa, eu vou colocar as coordenadas aqui, ó, vou colocar assim, ó, x e y. Depois eu vou colocar as coordenadas do ponto A, menos 1 e menos 2. Depois as coordenadas do ponto B, 5 e 2. A última coluna eu vou completar aqui, ó, todos os elementos iguais a 1. Então agora, aqui eu vou usar a regra de Sarros. Então eu vou repetir aqui a primeira coluna, x menos 1 e 5. E vou repetir também a segunda coluna, y menos 2 e 2. E vou igualar esse determinante aqui a 0. Igual a 0. Então agora, vou começando aqui, ó. Então agora eu vou multiplicar aqui, ó, a diagonal principal. Então aqui eu tenho x vezes menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2x, conserva o sinal. Então aqui, ó, multiplicando aqui, y vezes 1 vezes 5 vai ficar mais 5y. E aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2. Então conserva todos os sinais. Agora a diagonal secundária aqui, ó.
Multiplicando aqui, ó, 1 vezes menos 2 vezes 5, fica menos 10. Troca o sinal, mais 10. Multiplicando aqui, ó, x vezes 1 vezes 2 vai ficar 2x, troca o sinal, menos 2x. E agora aqui, ó, y vezes menos 1 vezes 1 vai ficar menos y, troca o sinal, mais y igual a 0. Então, igual a 0. Então, agora, eu vou organizar isso aqui, ó, vou juntar os termos semelhantes. Ó. Primeiro vem um x, ó. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2x, depois aqui eu tenho menos 2x. Depois eu tenho, ó, vou pegar o y, mais 5y. Depois eu tenho mais y. Depois vem menos 2 mais 10 igual a 0. Agora é reduzir esses termos, ó. Menos 2x fica menos 4x. Mais 5y com mais 1y vai ficar mais 6y. Menos 2 mais 10 vai ficar mais 8 igual a 0. Então agora eu tenho o seguinte, ó. O valor de A aqui está negativo. Vou multiplicar essa equação por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou trocar todos os sinais, ó. 4x menos 6y. Aqui eu tenho menos 8 igual a 0. Certo? Observe também que todos os termos aqui, ó, são divisíveis por 2. Então, vou dividir essa equação por 2. Dividindo por 2 vai ficar, ó, 4x dividido por 2 fica aqui, ó, 2x menos, aqui vai ficar 3y menos 4 igual a 0. Então, aqui eu tenho 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Então, aqui eu tenho a equação geral da reta. Agora, a equação reduzida. No caso agora, a equação reduzida, na equação reduzida, eu vou pegar agora a equação aqui na forma geral que eu achei, ó, 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Então, eu pego 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Então, eu vou passar da forma geral para a forma reduzida, no caso, a equação reduzida da reta. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, ó, repete o y aqui, ó, menos 3y, é igual. Vou passar o x para o outro lado, ó, 2x, esse 2x vai passar negativo, ó, menos 2x, e o 4 negativo passa positivo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3y igual a menos 2x mais 4. O valor aqui, ó, do coeficiente está negativo. Vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, troco todos os sinais, ó. 3y é igual a 2x menos 4. O 3 está multiplicando o y, então o 3 passa dividindo, ó. Então, passa dividindo aqui e aqui. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a 2 sobre 3x menos 4 sobre 3. Então, aqui eu tenho a equação da reta na forma reduzida. Y é igual a 2 sobre 3x menos 4 sobre 3. Agora eu vou identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Então, aqui o m, que é o coeficiente angular aqui, ó, no caso é o valor que multiplica o x aqui, ó. Então, o coeficiente angular aqui é igual a 2 sobre 3. E o n, que é o coeficiente linear, é o termo independente, ó. No caso aqui, ó, o n menos 4 sobre 3, certo? Então, m é igual a 2 sobre 3, que é o coeficiente angular, e o n, que é o coeficiente linear, é igual a menos 4 sobre 3. Exemplo 2. Verifique se o ponto A, 2 e 2 pertence à reta de equação 2x mais 3y menos 10 igual a 0.
Então, observe aqui ó, que eu tenho o ponto A de coordenadas 2 e 2. Esse ponto A ele tem coordenadas x e y. E tenho a equação aqui ó, da reta na forma geral. Ó. 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Então aqui eu tenho 2x menos 3y, ou 2x mais 3y, menos 10 igual a 0. Para verificar se um ponto pertence à reta, no caso esse ponto A, eu vou substituir o valor de x e o valor de y. Então x vale 2 e o y vale 2. Então fica ó, 2 vezes 2 mais 3 vezes 2 menos 10 igual a 0. 2 vezes 2 vai ficar 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 10 é igual a 0. 4 mais 6 fica 10 menos 10. 10 menos 10 é igual a 0. Então, 0 igual a 0. Então, aqui, ó. No caso aqui, a igualdade é verdadeira. Então, se a igualdade aqui é verdadeira, então, esse ponto A pertence a essa reta. Então, no caso, sim, né? O ponto A pertence à reta. Exemplo 3. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1, 4, e tem coeficiente angular 2, nas formas reduzida e geral. Então aqui agora observe que agora eu tenho um ponto, no caso o ponto A, e tenho o coeficiente angular da reta. Então eu vou pegar aqui, primeira coisa, ó, ponto A tem coordenadas menos 1 e 4. E o coeficiente angular vale 2. Então agora, esse ponto A aqui você vai chamar ele de x0, y0. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou achar a equação reduzida da reta. Para achar a equação reduzida, nesse caso aqui, eu vou usar a equação fundamental da reta. A equação fundamental da reta eu tenho y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então essa é a equação fundamental da reta. Agora eu vou substituir esses valores que eu tenho. Então vai ficar ó, y menos o y0 vale 4, que é igual. O m vale 2. X menos o x0 vale menos 1. Abro parênteses aqui, ó, pois fecha tudo. Então agora eu tenho, ó, y menos 4 é igual 2 vezes x, aqui vai ficar mais 1 aqui dentro do parênteses, ó. Então agora, y menos 4 é igual, multiplicando aqui, ó, 2 vezes x fica 2x, e 2 vezes 1 vai ficar mais 2. Então aqui agora, ó, eu tenho aqui, ó, y menos 4 é igual a 2x mais 2. Agora, eu vou colocar aqui na forma reduzida, ó. Então vai fazer o seguinte, eu vou isolar o y, ó. Então vai ficar assim, ó, y é igual. Repete aqui, ó, 2x mais 2. E esse 4 negativo, vou passar positivo, mais 4. Agora eu tenho, ó, y é igual a 2x, 2 mais 4 vai ficar mais 6, ó. Então a equação reduzida aqui, eu tenho y é igual a 2x mais 6. Agora, equação geral. Então aqui, equação geral da reta, eu vou pegar aqui, ó, a equação reduzida aqui, ó. A equação reduzida é y é igual a 2x mais 6. Então aqui eu tenho a equação reduzida.
Agora eu vou colocar na forma geral. O que eu vou fazer? Passa todos os termos para a esquerda, igual a zero. Então repete o y aqui, ó. Y. 2x passa negativo, vai ficar menos 2x. O 6 positivo vai ficar negativo, igual a zero. Agora eu vou organizar essa equação aqui, ó. Então vai ficar menos 2x mais y menos 6 igual a zero. O valor de A aqui está negativo, ó, menos 2. Então vou multiplicar essa equação por menos 1. Multiplicando essa equação por menos 1, vai ficar 2x menos y mais 6 igual a zero. Certo? Então aqui eu tenho a equação geral da reta. Exemplo 4. Escreva nas formas reduzida e geral a equação da reta que passa pelo ponto A, 1, menos 6, e tem inclinação de 135 graus. Então aqui no caso foi dada a inclinação, no caso alfa. Então alfa é igual a 135 graus. Então nesse caso aqui, o coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo aqui, ó. Então M é igual a tangente de 135 graus. Tangente de 135 graus é igual a menos 1. Então o coeficiente angular M é igual a menos 1. Agora eu tenho o ponto A. Ponto A tem coordenadas 1 e menos 6. E o coeficiente angular, o M, é igual a menos 1. Então aqui, ó, primeiro, o ponto A tem coordenadas x0, y0. Então primeiro eu vou achar a equação reduzida. Para achar a equação reduzida, eu vou usar a equação fundamental da reta. Equação fundamental, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então aqui, substituindo os valores, eu tenho y menos o y0 vale menos 6. Coloca entre parênteses. Coeficiente angular menos 1 vezes x menos x0 vale 1. Então agora vai ficar assim, ó, y, aqui vai ficar mais 6, é igual, multiplicando aqui vai ficar menos x, menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais 1. Agora eu vou colocar essa equação na forma reduzida, ó. Vai ficar y é igual a menos x mais 1 e o 6 vai passar negativo, menos 6 aqui, ó. Agora eu tenho y é igual a menos x mais 1 menos 6, menos 5. Então aqui, ó, eu tenho a equação reduzida. Y é igual a menos x menos 5. Agora a equação geral. Equação geral. Então aqui eu vou pegar a equação reduzida. Y é igual a menos x menos 5. Passa todos os termos para a esquerda aqui, ó. Então, no caso, eu tenho, ó, y, repete, menos x vai passar mais x, menos 5 vai passar mais 5, igual a 0. Agora, eu vou organizar essa equação aqui, ó. Então, vem
x mais y mais 5 é igual a 0. Então aqui eu tenho a equação geral da reta, ó. X mais y mais 5 igual a 0. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 13 a 18 da apostila 2. Até a próxima aula.